dia a todos. Abriu o tempo regimental para composição de quórum. 8h10.
Rapaz, é o seguinte, lá tem a porteira, se o Denise deixar entrar, você vai, senão não. Vigésima primeira sessão extraordinária 2024, 27 de dezembro de 2024. Registra-se em ata a ausência do vereador Davi Marques, Zilmar Assis de Lima. Davi tem justificativa? Zilmar tem justificativa? Com prévia justificativa do vereador Davi Marques. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando nossos trabalhos às 8h20. Agradeço a presença de todos nessa Casa de Leis. Solicito ao vereador Walter Neves de Moura que proceda com o texto bíblico e que todos nós ouçamos em pé. Bom dia a todos. Salmo capítulo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Convoco o senhor Eduardo para secretariar os trabalhos. Passamos para o expediente da 21ª sessão extraordinária de 2024. Procedimentos para a votação do veto. A votação do veto será efetuada conforme preconiza o regimento interno, artigo 222. O veto terá o trâmite determinado pela lei orgânica do município e terá deliberação única obrigatória. O veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos membros da Câmara mediante votação secreta. Dependerão de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara para a rejeição do veto. Regimento interno, artigo 217. A votação, quando secreta, procederá-se em cabine por meio de cédulas oficiais pelos próprios votantes, sendo recolhidas em urna colocada junto à mesa da presidência. A apuração será feita por 2 escrutinadores, anotada pelo secretário e proclamada pelo presidente. Regimento interno, artigo 218. Havendo empate nas votações secretas, ficará a matéria para a sessão seguinte, sendo ordinária ou especialmente convocada como extraordinária, reputando-se rejeitado se persistir o empate. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura do veto total ao projeto de lei legislativo número 022 de 2024. do Norte, 11 ou 19 de dezembro de 2024, veto total ao projeto de lei legislativo número 022/2024, de 16 de dezembro de 2024. Senhor presidente, o chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício de sua competência legalmente prevista na Lei Orgânica Municipal, comunica Vossa Excelência que decidiu vetar integralmente o projeto de lei legislativo
número 022/2024, que estabelece remuneração dos secretários municipais de Guarantã do Norte e da outras providências. Projeto este que foi aprovado por esse Poder Legislativo na sessão plenária do dia 16 de dezembro de 2024. Isso porque o parágrafo único do artigo 21º da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que é nulo de pleno direito a aprovação, a edição ou a sanção por chefe do Poder Executivo, por presidente e demais membros da mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por presidente de tribunal do Poder Judiciário e pelo chefe do Ministério Público da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público ou a edição de ato por esses agentes para a nomeação de aprovados em concurso público quando resultar em aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo ou resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. Sobre o tema, senhor presidente, tem diversas jurisprudências e entendimentos aqui. Se o senhor autorizar, a gente pode estar pulando. São várias páginas. Tá, eu autorizo. Os demais vereadores, vereador Walter, Demilson, Sandra, Silvio. Tá, sobre o tema, leciona Maria Silvia Zanella de Pietro. A expressão nulidade de pleno direito aplicada à espécie é utilizada quando a própria lei já define com precisão os vícios que atingem o ato gerando nulidade que cabe à autoridade competente apenas declarar, independentemente de provocação. Não se trata de nulidade relativa passível de convalidação, mas de nulidade absoluta. Assim, nada impede que atos de investidura sejam praticados ou vantagens pecuniárias sejam otorgadas desde que haja aumento da receita que permita manter o órgão ou poder no limite estabelecido do artigo 20, desde que o aumento da despesa seja compensado com atos de vacância ou outras formas de diminuição de despesa com pessoal. As proibições de atos de provimento de período eleitoral costumam constar de leis eleitorais, matéria que escapa aos objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A intenção do legislador com a norma do parágrafo único foi impedir que em fim de mandato o governante pratique atos que aumentem o total de despesa com pessoal, comprometendo o orçamento subsequente ou até mesmo superando o limite interposto pela lei, deixando para o sucessor o ônus de adotar as medidas cabíveis para alcançar o ajuste. O dispositivo, se fosse entendido como proibição indiscriminada de qualquer ato ou aumento de despesa, inclusive atos de provimento, poderia criar situações insustentáveis e impedir a consecução de fins essenciais impostos aos entes públicos pela Constituição. Basta pensar nos casos de emergência a exigir contratações temporárias com base no artigo 37º, inciso 9º da Constituição. Tal dispositivo previsto no artigo 21, parágrafo único da LRF, garante o controle da despesa total de despesa e preservação dos princípios da moralidade e da impessoalidade, não permitindo que ocorram aumentos indesejados, principalmente evitando que a máquina pública seja utilizada pelo gestor para realizar favorecimentos. Relacionada à despesa de pessoal em final de mandato, como aumentos salariais de servidores, gerando apoio eleitoral, comprometimento de futuros orçamentos para as novas gestões, ou seja, sem em tese respeitar o disposto no artigo 21º, parágrafo único da LRF, ocorre, ou seja, todavia que os precedentes citados RES número 204.889,
número 122, 521 e AI, número 745, 203, referem-se a casos anteriores à LRF, a qual inseriu a regra que são nulos os atos que resultem em aumento de despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato titular do respectivo poder. Observa-se agravo regimental no agravo de instrumento, pré-questionamento, ausência civil pública, leis municipais que fixaram o subsídio de agentes políticos em desacordo com a lei de responsabilidade fiscal e com a lei orgânica do município de Paranaíta. Legalidade, discussão, legislação infraconstitucional, ofensa, reflexa, fatos e provas, reexame, impossibilidade, precedentes. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de Origem, incidência das súmulas números 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. A Corte de Origem concluiu que as leis municipais combatidas nas leis números 1278 de 2004 e 1279 de 2004 foram promulgadas e publicadas dentro do intervalo de tempo em que o município não poderia legislar a respeito do subsídio de seus agentes políticos em virtude de restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei Orgânica do município de Paranaíta. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos incidência das súmulas número 636, 280 e 279 do STF. Agravo regimental não provido STF 852-907, agravo relator ministro Dias Toffoli, primeira turma, julgado em 4/11/2014, processo eletrônico DJC 021, divulgue 30/1/2015, publique 2/2/2015. O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é semelhante ao aplicado pelo STF, conforme exposto acima. Ao julgar recurso especial número 1170.241 do Mato Grosso do Sul, o STJ concluiu que a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, é expressa ao vedar a mera expedição nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder, de ato que resulte o aumento de despesa com pessoal, asseverando que pouco importa se o resultado do ato virá na próxima gestão. E por isso mesmo não procede o argumento de que o novo subsídio só foi implantado no mandato subsequente, não no período vedado pela lei em que, em verdade, entender o contrário resultaria em deixar à míngua de eficácia o artigo 21º, parágrafo único da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Se deixaria de evitar os riscos e de corrigir os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas na próxima gestão. O STJ ainda aponta que tampouco interessa se o ato importa em aumento de verba paga a título de subsídio de agente político, já que a Lei de Responsabilidade Fiscal não distingue a espécie de alteração no erário público. Basta que, com a edição do ato normativo, haja
exasperação do gasto público com pessoal ativo e inativo de ente público. Em outros termos, a Lei de Responsabilidade Fiscal em respeito ao artigo 163, incisos 1, 2, 3 e 4 e artigos 169 da Constituição Federal, visando uma gestão fiscal responsável, endereça-se indistintamente a todos os titulares de órgão ou poder, agentes políticos ou servidores públicos, conforme se refere do artigo 1º, parágrafo 1º e 2º da lei referida, ratificando o entendimento exarado pelo STF, Supremo Tribunal Federal e STJ, Superior Tribunal de Justiça. A Corte de Contas do Estado do Mato Grosso apresenta entendimentos cujo teor bem conduz às balizas necessárias para o delineamento do tema. Resolução de consulta número 33/2008, Diário Oficial do Estado, 31 de julho de 2008, pessoal, remuneração, agente público, aumento salarial, ano eleitoral, é vedada a partir dos 180 dias que precedem a eleição, a concessão de reajuste salarial, reestruturação na carreira ou qualquer forma de aumento remuneratório que exceda a recomposição do poder aquisitivo ao longo do ano eletivo, devendo ser demonstrado o índice utilizado a fim de descaracterizar o impedimento legal. Resolução de conduta número 16 de 2008, Diário Oficial do Estado, 21 de agosto de 2008. Pessoal, remuneração, revisão geral anual, ano eleitoral. Possibilidade, atendidos os requisitos. É lícita a concessão de revisão geral anual da remuneração de agentes públicos em ano eleitoral na circunscrição do pleito, inclusive relativa aos percentuais acumulados em exercícios anteriores, não concedidos desde que ocorram antes dos 180 dias que precedem a eleição. No entanto, após esse período, é possível a revisão da remuneração, desde que se restrinja a recomposição do poder aquisitivo dos agentes ao longo do ano eletivo, respeitada a legislação que veda a indexação automática de salários. Diante do exposto, senhores vereadores e senhoras vereadoras, apoio o veto total ao projeto de lei legislativo número 022/2024, apresentado para autógrafo ofício do gabinete do prefeito constitucional, submetendo a apreciação dos membros dessa Casa de Leis, aguardando sua acolhida nos termos dos fundamentos jurídicos esposados. Érico Estevão Gonçalves, município de Guaranda do Norte, Mato Grosso. Senhor secretário, vou pedir que você leia o parecer jurídico dessa casa aí, que chegou agora de manhã também, que os vereadores tomem conhecimento. Parecer jurídico número 082/2024 do relatório.
de autoria da mesa diretora, o presente projeto de lei fora vetado totalmente pelo chefe do Poder Executivo, razão da deliberação desta Casa de Leis contra a sua promulgação ou arquivamento. Nesse sentido, é indagado esta parecista para manifestar-se quanto aos seguintes questionamentos expostos no memorando 246/2024. Primeiro, com relação ao quórum para a realização da referida sessão, qual o número de vereadores se faz necessário. Segundo, conforme a lei orgânica e regimento interno, para derrubar veto faz necessário a abstenção de votos da maioria absoluta. Nesse caso, independente de quantos vereadores estiverem presentes, seriam 5 votos. Não havendo quórum, o presidente deste Poder Legislativo deverá proceder tendo em vista a proximidade do encerramento da gestão. É o sucinto relatório. Quanto ao primeiro questionamento, passa a responder. Com relação ao quórum para a realização da referida sessão, qual o número de vereadores se faz necessário para se iniciar a sessão, esta Procuradoria entende por necessária a maioria absoluta, ou seja, o primeiro número inteiro superior à metade, sendo assim necessária a presença de 5 vereadores para se declarar aberta a sessão, conforme preceitua o regimento interno dessa Casa. Da forma para se deliberar e apreciar a matéria em debate, ou seja, o item segundo questionamento, temos que é necessário também a presença da maioria absoluta dos vereadores na forma que se determina a lei orgânica deste município, em seu artigo 51, parágrafo 5º, conforme abaixo transcrito. Artigo 51, parágrafo 5º, o veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos membros da Câmara, mediante votação secreta. Não havendo quórum, o presidente desse Poder Legislativo deverá proceder, tendo em vista a proximidade. Inicialmente, temos que destacar que o veto deve ser apreciado no prazo de até 30 dias do seu recebimento, como preceitua a lei orgânica. Contudo, ainda que se tenha o prazo apontado acima de 30 dias, tem que a matéria deve obedecer à anterioridade da lei, ou seja, deve ser apreciada e votada em legislatura anterior à sua vigência. Nesse sentido, não havendo quórum para sua apreciação e votação, deverá o presidente desta Casa de Leis suspender a sessão e remarcá-la, obedecendo o intervalo previsto no regimento com as devidas comunicações aos nobres vereadores. Ainda caso não seja possível sua apreciação nesta legislatura, a Procuradoria entende pela necessidade de arquivamento do projeto de lei e veto do chefe do Poder Executivo, sob a responsabilidade de 1000 graus, salvo melhor juízo, eis o parecer, qual acato, respeito e devolvo ao secretário-geral para consideração superior e posterior tomar providências. Parecer, senhor presidente. O veto é posto em discussão. Senhor presidente, eu quero pedir vista dessa pauta. O vereador Alexandre, o veto é discussão e votação única. Fundamentação regimental. Vou suspender 5 minutos para que te passe a fundamentação dos artigos aí. Eduardo vai te passar. Sim. A sessão está suspensa por 5 minutos para passar o parecer ao vereador irmão Alexandre.
pode expor. Tá. O pedido de vista, na verdade, ele trata de um adiamento da discussão, né? Da proposição, no caso aí do veto. Então, ele está lá no artigo 206, parágrafo 2º do regimento interno. No caso, o adiamento poderá ser motivado por pedido de vista, tá? Esse é o parágrafo 2º. Quando o pedido de vista, ele tem que ser motivado, tá? Primeiro, e também tem que ser discutida a proposição por deliberação do plenário, então, que está no 206. Certo, então ele tem que ser feito o pedido e tem que trazer ao plenário para apreciação. Isso. Aí o plenário decide pelo pedido de vista dele, justificado. Tá. E esse pedido de vista, só para a gente deixar bem claro, ele tem que ser um pedido formal, protocolado, por exemplo, ou ele pode ser no momento aqui da Pode ser no momento. Ele não, aqui no regimento não fala em se tem que ser antecipado, não fala nada disso. Então ele pode ser realizado no momento da sessão mesmo. Tendo quórum, abre-se a sessão, porque se não tiver quórum já não vai abrir, certo? Exato. Então, aí no momento ele pode fazer o requerimento de vista justificando a razão desse pedido. Pode inclusive ter mais de um pedido. E em caso de houver mais de um pedido, ele é consecutivamente o prazo máximo de 48 horas para cada um dos requerentes. Mas ele pode ser apreciado já no momento da sessão aqui. O pedido de vista? O pedido de vista, sim, ele é apreciado no momento da sessão. Aí concede ou não vista durante o prazo de 48 horas. Certo. Então, tá? Com exceção se for colocado em regime de urgência urgentíssima. Aí não se dá vista. Exato, não, perfeito. Porque se for o próprio parágrafo 2º ele trata disso. Se tiver em regime de urgência, não se tem vista. Só um minutinho aqui, doutor. A fundamentação do pedido de vista tem que ser votado no plenário, você falou? A fundamentação não, na verdade o pedido tem que ser votado. Tá, mas a fundamentação para essa votação? A fundamentação do pedido de vista? Porque costumeiramente quando pede vista, o processo ele é suspenso por 48 horas, para que o autor do pedido de vista faça uma análise e traga ali um resultado. Isso. Na verdade, assim, é porque, em regra, se pediu vista, é concedido, entendeu? Vista. Mas ele deve ser, pelo regimento interno, ele deve ser discutido esse pedido de vista. Porque se não tiver uma fundamentação do pedido de vista, não tem por que conceder vista, tá? Então, os demais os vereadores aí vão discutir isso. Não, realmente a fundamentação do pedido de vista tem embasamento, aí pode conceder a vista. Eu tenho um entendimento de que a fundamentação utilizada para o veto, ela não se aplica aqui, entendeu? Algo que foi colocado para poder vetar o projeto que foi aprovado pela maioria dos vereadores aqui. Então, fundamentação e justificativo para poder apreciar melhor isso tem sim, e baseado no artigo 103. No artigo 103, que vai dizer assim, o vereador poderá pedir vista a documento do expediente para inteirar-se melhor do seu conteúdo durante a sessão, ou solicitar ao presidente protocolo do conteúdo. Entendeu? Então, porque assim, em regra, quando se encaminha a qualquer projeto, ou no caso aqui o veto, para a deliberação da sessão, ele já teve conhecimento prévio de qual seria a matéria tratada e teria inclusive cópia dessa documentação. Então, assim, nesse caso aqui pode até justificar que não houve tempo hábil, alguma coisa nesse sentido, para melhor apreciação do projeto, do veto. Isso não distancia, entendeu? O direito aqui regimental que o vereador tem, entendeu? O direito para dar continuidade à apreciação da pauta. Tá, você fala o 103, né?
Deixa eu só chegar nele ali do regimento. Esse veto ele não está entrando em regime de urgência, né? Não. E qual que é o prazo que tem esse projeto, sabe? Que foi protocolado aí de volta? O projeto ele foi protocolado na segunda-feira e foi convocada a sessão na segunda-feira, já disponibilizado para os vereadores, dia 23. Tá, não, então está dentro do prazo que seria os 30 dias. Ele retornou para nós, ele entrou na casa no dia 23 de dezembro, segunda-feira, protocolado, recebido aqui pela Secretaria-Geral, e ele já foi realizada a convocação no mesmo dia para a sessão de hoje. Tá, qual que é o 103? Qual parágrafo que o vereador falou? Prossegue aí o 10. Parágrafo 10. No... Tá, o parágrafo 10 ele não trata ele deixa bem claro assim: o vereador poderá pedir vista da documentação do expediente para inteirar-se melhor do seu conteúdo durante a sessão ou solicitar ao presidente fotocópia do seu teor. Ele não fala que se deve ser aprovado ou não. Aí essa questão de aprovação entende-se lá pelo 203, né? Aí, em regra, se todas as vezes pedido de vista, a casa levou-se pelo lado assim, pediu vista, justificou-se para se inteirar melhor da documentação, concedeu vista, certo? Então, assim, o presidente que tiver lá, ele pode conceder, não tem problema. Os demais vereadores também pode conceder, com exceção dos projetos que forem em caso de urgência. Eu já vi, inclusive, na casa aí, pedido projeto com urgência que foi concedido vista. Não se atentou a essa situação. Então, aqui, o parágrafo 10 do 103, ele não fala nada dessa situação, não fala de 48 horas, ele não menciona nada disso. A 48 horas, inclusive, está lá no outro, no 200. Então, aqui só fala que poderá pedir vista. O prazo que seria concedido essa vista está no outro, que é 48 horas. Então pegou-se um pouco de cada e pediu vista, está concedido vista. Era assim que a casa fazia. Essa é a transição permanente da casa. Isso foi o que a casa levou-se em consideração até agora. Tá? Então, se entender dessa forma, não tem problema. Aí é uma questão dos vereadores. O que fala lá no outro é que se deve ser votado também esse pedido de vista, por isso que ele é motivado, tem que ter um motivo do pedido. Então, a motivação está exposta já para todos. Agora, aonde fala que ele tem que ser votado? No 203, né? Deixa eu pegar ele aqui de novo. No 48... Tá, 206, vereador. Porque o pedido de vista, ele entra como um adiamento, tá, da sessão. É um dos motivos de adiamento. Vai adiar a sessão para a vista do vereador, do projeto, né? Do projeto ou, no caso, o veto. Então ele fala assim: o adiamento da discussão de qualquer proposição ficará sujeito à deliberação do plenário, devendo ser proposto para tempo determinado, não podendo ser aceito se a proposição estiver sendo apreciada em caráter de urgência urgentíssima. Tá bom, Eduardo, tá bom. Vamos retornar à sessão aqui, vereador Alexandre. Vou estar analisando
Só o para seu ficar pedido. registrado, senhor presidente, isso, o meu pedido, baseando-me no artigo 103, parágrafo 10º, entendeu? Que eu pedi vista desse projeto para que eu possa me inteirar melhor da legislatura que foi utilizada para poder vetar, entendeu? E eu tenho direito às 48 horas, como o próprio jurídico dessa casa acabou de afirmar aqui, que costumeiramente, permanentemente, de costume, quando um legislador pede vista, o projeto é baixado para apreciação. Somente fique registrado isso. E eu pedi vista, fundamentando. No decorrer desse projeto, e no findando a legislatura, eu vou colocar aqui o artigo que foi mencionado pelo advogado dessa casa, vou colocar, nobres vereadores, para que esse pedido de vista seja apreciado pelo plenário. Tá? Os vereadores que concordem com o pedido de vista, se manifestem. Se é para votação, eu sou contra o pedido. Então, vou reformular a pergunta aqui, senhores vereadores, tá? Eu vou colocar em votação o pedido de vista do vereador irmão Alexandre, tá? Quero que todos prestem atenção aqui. Os vereadores que concordam com o pedido de vista do vereador irmão Alexandre se manifestem. Eu sou contra, senhor presidente. Não, você não... Não, posso refazer a pergunta. Tá. Não, mas eu estou votando o pedido de vista dele. Entendeu? O regimento está dizendo que tem que ser votado mesmo, presidente. Sim, tem. Então, eu estou colocando em votação o pedido de vista do vereador irmão Alexandre. Então, tá? pelo quem é contrário, se levanta. Quem é contra? Vou reformular a pergunta, então, vereadores. Quem é contrário ao pedido de vista do vereador irmão Alexandre, se manifestem. O veto é posto em discussão. Concedida a palavra ao vereador Walter Neves de Moura. Senhor presidente, na verdade o regimento interno ele deixa claro o que o doutor falou. O vereador Alexandre citou só uma parte, mas esqueceu da outra, que é para ser votado. Aqui está no artigo 206. Então votamos, então o pedido de vista dele foi derrubado pelo plenário, senhor presidente. Agora encaminha-se a votação normal do veto, conforme está pautado na matéria dessa sessão. Com certeza, presidente, até está gravado. O veto está em discussão. Mais algum vereador gostaria de se manifestar sobre o veto? Com a palavra o vereador Silvio Dutra. Presidente, registro aqui o meu apoio ao irmão Alexandre no pedido de vista, uma vez que em aproximadamente está findando aí 8 anos de legislatura, todo e qualquer vereador, independente de projeto, quando for a pedido vista, nunca foi feita essa discussão para votar se mantém ou não o pedido do nobre colega. Toda a vida, quando foi realizado o pedido de vista, sempre foi concedida. Não sei se é porque está findando a legislatura, esse desespero absurdo para rejeitar o veto. Então eu declaro aqui o meu apoio ao irmão Alexandre, peço para que os nobres pares revejam sua decisão, porque não pode haver 2 pesos, 2 medidas, né? Precisamos colaborar para que o vereador que se tem dúvida em relação ao projeto, para que ele venha sanar todas. A gente está discutindo aqui, vereadores, veto. Em nenhum veto das legislaturas anteriores, pelo que foi pesquisado aqui, foi pedido vista. Projetos, todos que foram pedidos, foram concedidos. Vou convocar... Presidente, o senhor não colocou a discussão na matéria, o senhor deu a parte para o Walter sobre... Coloquei o veto em discussão, sim. Então o Walter mudou a discussão do PL. Coloquei então, o veto em discussão, passei a palavra ao vereador Walter, passei a palavra ao vereador Silvio. Tem mais algum vereador que gostaria de se manifestar? Vou convocar 2 escrutinadores para acompanhar a votação na contagem dos votos. E pelo regimento interno,
são 2 pessoas que estão presentes, que se fazem presente no plenário. Vou convocar a professora Sandra, que possa estar nos acompanhando, não tem interesse. Vou convocar o Cleverton, o Lucas Dolce, possa estar nos auxiliando, pode fazer presença aqui na parte de cima para estar acompanhando a votação. A votação será por ordem alfabética, convocado pelo secretário. Convoco o vereador irmão Alexandre para fazer o seu voto. Leitura explicativa da questão do voto, como será feito? Obrigado. Convoco o vereador Demilson Camargo Martins para suas explicações pessoais. Para emitir seu voto. Convoco o vereador José Ferreira de França para a emissão do seu voto. Convoco a vereadora Sandra Martins para a emissão do seu voto. Convoco o vereador Silvio Dutra da Silva para a emissão do seu voto. Convoco o vereador Valcimar Fusinato para a emissão do seu voto. Convoco o vereador Walter Neves de Moura para a emissão do seu voto. O último legislador a votar, senhor presidente. Convido para que vocês faltou, são dois ausentes, o vereador Zilmar e o vereador Davi. Convido vocês para que façam a contagem. Vou deixar contigo aqui, Eduardo, esses dois aqui, esses dois brancos aqui.
Os votos. Mantém o veto, 5 votos. Rejeitam o veto, 2 votos. Portanto, o veto ao projeto de lei legislativo número 022 de 2024 é mantido. Fica suspensa a sessão para lavratura da ata. Agradeço, professora Sandra, Chumaquinho, Lucas Dosso, obrigado pela contribuição. Tá? A gente vai estar fazendo a ata. Agradeço pela disponibilidade de estar nos ajudando aqui.
assinar a ata. Eles fizeram parte da sessão. Como que vocês assinam a cédula e não assinam a ata? Está estudando?
Alô. Reaberta a sessão, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da ata. Ata eletrônica da 21ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 10ª legislatura. Mesa diretora, presidente Valcimar, primeiro secretário, irmão Alexandre, lista de presença na sessão, Demilson da Páscoa, irmão Alexandre, Valcimar Fuzinato, Sandra Martins, Silvio Dutra, Walter do Sindicato e Zé França, os vereadores presentes nessa sessão. Justificativas de ausência na sessão do Davi da Farmácia, ausência justificada em viagem, Zilmar, ausência não justificada. Expedientes 1. Abertura da sessão. O presidente do Poder Legislativo, professor Valcimar José Fuzinato, concedeu 15 minutos para a composição de quórum, às 8h10. Às 8h20, deu início aos trabalhos da 21ª sessão extraordinária de 2024, em 27 de dezembro de 2024. O vereador Walter Neves de Moura procedeu com a leitura do texto bíblico e todos os presentes ouviram em pé. Foi convocado o secretário ad hoc, servidor Eduardo Tales dos Santos, para secretariar os trabalhos. Após a leitura do veto e do parecer jurídico, o mesmo foi colocado em discussão, sendo solicitado pelo vereador Alexandre o pedido de vista com base no artigo 103 do Regimento Interno, tendo em vista discordar da fundamentação do veto. Após a solicitação de vista, foi realizada consulta à Procuradoria Jurídica através de ligação telefônica ao procurador Dr. João Carlos Vidigal Santos, servidor efetivo desse Poder Legislativo. A referida consulta foi apresentada a todos os vereadores, bem como a todos os presentes através do sistema de som do plenário. Após a orientação jurídica, o presidente colocou em votação o pedido de vista, sendo rejeitado pela maioria dos presentes. O veto é posto em discussão, sendo concedida a palavra aos vereadores Walter e Silvio. Na sequência, são convocados os escrutinadores Cleverton Antônio Schumacher, Lucas Dolce e Sandra Sandri Poleto, conforme determina o regimento interno. A votação foi procedida de forma secreta, em ordem alfabética, convocada pelo secretário e proclamado o resultado pelo presidente, resultando em 5 votos para manter o veto e 2 rejeitando. A sessão foi suspensa para lavratura da ata, na qual é lida, posta em discussão e votação. O momento da presidência sem registro. Matéria de ordem do dia, veto total, número 7 de 2024, veto integral, projeto de lei legislativa número 022/2024, que estabelece remuneração dos secretários municipais de Guarda do Norte da outras providências. Autor, Érico Estevão Gonçalves, prefeito, tipo simbólica, sim 5, não 2, abstenções 0, resultado do veto mantido. Ocorrência da sessão, registra-se nessa data escrita de forma resumida os pronunciamentos e discussões realizadas na presente sessão, sendo que a íntegra dos mesmos constam gravados em mídia eletrônica junto ao setor de comunicação social desta Casa Legislativa. A ata vai assinada pelos presentes. A ata é posta em discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a ata por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos. Concede a fala para mim para fazer um adendo, por favor. Pode falar? Com a palavra, vereador Silvio. Presidente, quando for suspensa a sessão por 5 minutos, para que fosse contactado a assessoria, a Procuradoria Jurídica dessa casa, por eu confundir a voz no telefone, achando que tratados do assessor jurídico, que é irmão do prefeito, indicação política, e não do procurador jurídico, eu acabei fazendo um pedido por irmão Alexandre para que contactasse o procurador jurídico. E
houve uma divergência ali nos bastidores com o secretário-geral dessa casa, Eduardo, e o reconhecer o erro é uma virtude. Então, Eduardo, quero te pedir desculpa aqui perante todo mundo, tá bom? Confesso que eu ouvi a voz e pensava tratar-se de um cargo comissionado e não de um cargo efetivo. E, lógico, o cargo comissionado dessa casa, por ser irmão do prefeito, eu subentendo que pode haver interesse na matéria. Então, diante de todos aqui, né, quero te pedir aí desculpas publicamente, tá bom? Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 21ª sessão extraordinária de 2024, às 9h44.